Salve família Conex! E aí? Gente, eu tô aqui numa vibe muito intensa, muito insana, por diversos motivos. Um é porque chegou a hora, eu imagino nesse momento, esse vídeo tá chegando nas casas, nas gomas, e como é demais sentir isso. Eu não sei você, mas é uma coisa que me faz me sentir muito vivo, ver alguma coisa sendo chamada à existência, algo novo acontecendo. A gente vê problemas, a gente vê estratégias para contornar esses problemas, a gente sonha, a gente sente, a gente planeja, a gente executa, e quando a gente vê algo novo nascendo, tomando forma, é bom demais. Ainda mais depois de temporadas desafiadoras que todos nós temos vivido. A gente vê que a gente ainda pode sonhar, a gente ainda pode criar, a gente ainda pode experimentar coisas novas, e hoje as gomas estão nascendo, isso é algo novo, e eu imagino que lindo, que incrível. E a vibe também eu acabei de orar aqui, de ler a passagem bíblica de hoje. Você que está assistindo esse vídeo no YouTube depois, ou você que está aí nas gomas, a ideia é que a gente tenha lido a passagem bíblica antes, para eu não precisar ler aqui. A passagem de hoje é Mateus 6, do versículo 1 ao versículo 12. Eu acabei de fazer isso também, eu orei um pouco antes de começar, imaginando como é que essa palavra vai chegar em lugares diferentes, em encontros diferentes, em gomas e casas diferentes. Vamos lá, o que eu quero fazer aqui, gente? Vocês já leram? Eu quero destacar algumas coisinhas desse texto e depois ver como esse texto chega, como que ele bate na gente e desse chegar, desse bater, o que vai reverberar, o que vai ecoar, e vocês continuarem a ecoar isso daí e a trocar o que pode vir de inspiração, o que pode vir de ideia, o que pode vir de desafio a partir desse texto. Bom, onde nós estamos? Estamos nas gomas retomando a série em Marcos. Essa série já passou por diversos episódios aí. A gente teve o significado do livro de Marcos lá no começo, principalmente a chegada do reino de Deus e daquilo que a gente chamou de novo êxodo. A mesma coisa que aconteceu no êxodo lá atrás, Deus se revelando, libertando o povo e trazendo um tempo novo, estabelecendo um relacionamento com a nação. Deus está fazendo isso de novo, só que de uma forma muito mais incrível através de Jesus. Ele está se revelando, ele está se manifestando e chamando pessoas para a liberdade e para um novo relacionamento com ele. Depois a gente viu as primeiras coisas que caracterizaram esse novo reino, alguns episódios bem marcantes. Depois desses episódios a gente teve uma bateria de conflitos, de tretas de religiosos com Jesus, e a gente pôde aprender bastante sobre o evangelho, sobre quem Jesus é com esses conflitos. E então a gente entra no que a gente chamou de Corres da Galileia. Diversos eventos que vão desenhando melhor para nós a identidade de Jesus. É como se a gente tivesse um esboço que vai sendo preenchido, um rascunho que vai ganhando cor, perspectiva, profundidade sobre a identidade de Jesus. A gente se aprofunda mais nela. A gente está dentro desses corres da Galileia, a gente ficou um tempinho dentro do barco, né? Aquele barco, ele rendeu. Jesus ficou ensinando diversas coisas lá, sentadinho no barco, o pessoal sentado na praia. Depois disso, esse barco passou por dentro de uma tempestade, o Jé falou sobre isso pra gente. Esse barco levou Jesus para uma região mais romana, a região de Gadara, e lá teve um episódio absurdo com porcos que se suicidaram num precipício. Depois ele voltou para a região onde Jesus estava, que era uma região mais familiarizada para ele, de Cafarnaum, e agora a gente deixa o barco para trás, esse barco foi, nós ficamos com Jesus, e Jesus pegou e viajou. A gente foi bem do nada, assim, o Evangelho de Marcos é muito dinâmico, é muito intenso, por isso é legal. Bem do nada, ele pega e viaja para a cidade natal aqui dele, Nazaré. Um lugar que existe a expectativa de que seja acolhedor, de que seja familiar para ele. E ele viveu tantas coisas intensas, a realidade do reino está tão maravilhosa, está tão incrível, as coisas que os discípulos estão vendo, ouvindo e vendo Jesus fazer. E agora, como que vai ser nesse lugar familiar? O que a gente vê é que essa passagem não é sobre isso, não é sobre acolhimento, não é sobre hospitalidade, não é sobre identificação com Jesus. Pelo contrário, na sua cidade natal, Jesus, então, ele vai para uma reunião religiosa, né? Ele vai para a sinagoga ali no sábado e ele simplesmente vai ensinar. E depois que ele está ensinando, essa é a ação dele, é ensinar. A reação a esse ensino começa a ser um espírito crítico, as pessoas começam a criticar, começa a ser um espírito
de cinismo, as pessoas começam a duvidar e não acreditar, um espírito cético um pouco. Por quê? Eles olham para Jesus e eles veem uma sabedoria e um poder para realizar milagres. Sabedoria, nesse caso aqui, é falar sobre Deus e acerca das coisas de Deus. Jesus está falando sobre Deus, ele tem um conhecimento de Deus, uma experiência de Deus. E um poder, ele tem alguma coisa que vem nele, que flui dele, que é miraculosa, que é diferente de tudo que a gente viu. É um poder que traz vida e que traz libertação. A gente viu cura, libertação de pessoas endemoniadas. Eles veem isso e eles agora travam no seguinte: eles sabem de onde Jesus veio, eles conhecem as raízes e a origem de Jesus. Bom, eles já travaram em outras histórias aqui em Marcos com diversas coisas. Eles travaram pelo fato de ser sábado, eles travaram por detalhes de pureza e impureza, coisas rituais, e agora eles travam porque eles sabem a origem de Jesus. Esse é o destaque. A gente sabe que ele foi um carpinteiro, tem talvez alguma coisa em relação à profissão dele aqui, de carpintaria, ou o carpinteiro da rua de cima que eles conheciam, em relação a eles conhecerem a mãe. A gente conhece a mãe dele, a Maria. A gente conhece os irmãos dele, faz uma lista aqui dos irmãos de Jesus, com essas irmãs dele, e parece que a família está meio do lado desse pessoal. Mais uma vez, já teve isso em Marcos, parece que a família está meio com a galera e está se opondo e tipo, Jesus, qual é que é? Olha isso, gente, o foco aqui é nessa oposição. Jesus está lá, trazendo sabedoria de Deus, a experiência dele com Deus. Jesus está lá, fluindo poder, que cura, que liberta, que restaura, que salva. E dentro disso, chamando para uma caminhada como discípulo, a palavra é arrependimento, uma mudança. Se submetam então como discípulos, me sigam, experimentem essa vida que está pulsando aqui do meu reino, de dentro de mim. E eles falam, não, a gente não vai experimentar isso, essa sabedoria e esse poder que flui, esse reino, a gente não vai experimentar isso, por quê? A gente já sabe, a gente sabe de onde você veio, a gente conhece as suas origens, a gente conhece a sua família, e a família está lá, a gente sabe quem é você. E isso faz Jesus, então, fazer dois comentários: que o profeta não tem honra na sua própria terra, comentário forte, e mais um comentário bem esquisito, que ele diz o seguinte, diz que Jesus não pôde fazer nenhum milagre ali, e ele se admirou tamanha incredulidade deles, ele não pôde realizar nenhum milagre, e aí fala, não sei, é um ou outro enfermo que ele curou. Então, eu não vou entrar nesse detalhe porque o meu tempo já está se esticando aqui e eu quero ser rápido hoje para deixar tempo para vocês aí. A reação aí para uma outra história. Jesus, depois de fazer esses comentários sobre o pessoal, sobre o profeta não ter honra e sobre essa questão dele não ter conseguido ou não ter podido, como diz o texto aqui, realizar nenhum milagre por causa da falta de fé, por causa da apatia, da frieza, da sonolência espiritual dessa galera, a reação de Jesus não é desanimar, não é largar a mão, não é voltar para trás, não é escutar esse pessoal, a reação dele é aumentar o ritmo, é intensificar o ritmo, intensificar a missão. Ele começa então a rodar os povoados e ele traz uma nova estratégia, e essa estratégia é bem peculiar. Ele manda de 2 em 2 os seus discípulos, entre os 12, aqueles que estavam íntimos com ele, caminhando com ele, sendo moldados por ele. Ele envia o pessoal de 2 em 2 e na penúria, envia os caras no limite, largados e pelados quase. Você vai levar uma roupa do corpo, você vai levar isso daqui e o resto não é para você levar mais roupa, não é para você levar dinheiro, não é para você levar recurso. Você vai viver na dependência, parece que está implícito, de Deus, daquilo que Deus vai trazer através das pessoas que vão ter que hospedar vocês e fluir essas coisas para vocês. Essa é a reação de Jesus à rejeição, ao ceticismo na sua cidade natal. Alguma coisa para bater em vocês aí, vocês continuarem aí nas gomas. Primeiro, vamos se identificar com a cidade, vamos se identificar com Nazaré. Aqui no caso é muito fácil a gente se identificar só com Jesus, mas muitas vezes a gente está nesse lugar de espírito crítico, a gente está nesse lugar de oposição. Às vezes a gente está procurando desculpa para travar com alguma coisa, seja com uma amizade, seja com o próprio Deus principalmente, seja com a palavra, seja com a igreja local. A gente está predisposto e procurando desculpa para travar, procurando desculpa para se afastar, procurando desculpa para não fazer parte, para não experimentar essa sabedoria, essa experiência de Deus e não experimentar isso que vem aí.
Percebe se existe dentro de você alguma predisposição a se fechar. E se existe, põe isso para fora. Mata isso, porque isso vai te matar. Percebe também, gente, essa relação entre fé e milagres. Essa relação ela pode ser muito exagerada e vista de uma forma errada. Eu acredito que algumas igrejas fazem isso. Uma correlação direta entre fé e milagres. Então, se você quer ver milagres, você precisa ter fé. E se você tem fé, com certeza você vai ver milagres. Tem muitas igrejas que proclamam isso, tem até falsos mestres que proclamam isso. Então a culpa é sua. Se você não está vendo milagre na situação de saúde que alguém da sua família está, ou alguma questão assim, a culpa é sua, que você não tem fé. Ou, se você tiver fé, Deus vai estar obrigado, você vai pôr Deus na parede para fazer isso para você. Não é isso. Isso é exagerar, isso é perder o foco aqui. Mas também não é falar que não existe nenhuma relação aqui de proporcionalidade entre fé e milagres. Parece que Jesus deixa claro que existe sim uma proporção na sede que a gente tem, na busca, na expectativa que a gente tem, em como Deus corresponde a isso. Normalmente, quando a gente tem expectativa, quando a gente busca, quando a gente tem sede, a gente vai experimentar muito mais. E normalmente, quando a gente está preso naquele espírito crítico e predisposto a não experimentar as coisas, Deus não vai vir com o pé no peito, Ele vai dar um passo para trás. Isso não é uma regra, mas parece que Jesus deixa essa reflexão para a gente. Então, pense nessa relação. Como você chegou para essa goma hoje? Com sede, disposto, com expectativas? Ou predisposto a não gostar, a criticar e não voltar mais? Eu vou uma vez para não ir mais. Já vai pensando nisso e vai trocando mais ideias sobre isso. A gente pode também se identificar com Jesus. E Jesus ele experimentou aqui crítica, rejeição e oposição, mais uma vez. Lá está você experimentando também crítica, rejeição, impeditivos e oposição. E você fica desesperado, e você quer desistir, e você quer jogar tudo para o alto. E isso não faz sentido. Se você olhar sua caminhada como discípulo e Jesus é o mestre, quando você experimenta isso, é momento de intensificar. Você está na direção certa. E não só intensificar, como intensificar a sua dependência de Deus. Aí a gente vai para a última parte e eu não vou entrar, eu quero deixar para vocês. O que vocês acharam dessa expedição missionária aqui, Jesus? O que vocês acharam dessa estratégia de mandar a galera na penúria? Conversem sobre isso. Agora é momento de trocar ideia, é momento de falar e pensar como esse texto inspira você, mas principalmente, não só fazer um exercício mental. Vamos começar pondo a nossa cabeça para funcionar, mas vamos terminar pensando como esse texto, como essa palavra, como essa nova revelação sobre quem Jesus coloca a gente de joelhos. Ou como essa história, como essa experiência com Jesus nos coloca no nosso lugar como criatura diante de Deus, rendidos e Ele no lugar de Deus. Talvez seja o momento de conversar, de se abrir, talvez seja o momento de orar mais e vamos aprender uns com os outros. Eu deixei aqui a minha contribuição, mas agora vocês vão experimentar de Deus e do Espírito Santo através uns dos outros nas casas. Isso é maravilhoso de fazer parte do reino. Um reino que está nas casas, um reino que não precisa de sacerdotes, mas só do Espírito Santo e da sua palavra para fluir em todo lugar. Bom restante de goma para vocês. Conex, semana que vem com o nosso convidado Caio Pérez. Valeu!